Mateus, capítulo 8, versículo 22. Uma passagem muito conhecida, mas que algumas coisas saltaram os meus olhos. Né? Então, vamos lá. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora vai comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar. É uma passagem muito conhecida. Quantas e quantas vezes nós já não a lemos, né? E nós encontramos essa passagem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Chamados de livros sinóticos. E o que de forma objetiva, me ajuda, tá? O que a gente aprende com essa passagem? O que a gente aprende com esse acontecimento? Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus, eles andavam com Jesus. E aí eles viam Jesus ensinando, pregando, curando, expulsando demônios. Então eles viam Jesus realizando vários e vários e vários e vários milagres. Então, se eles andavam com Jesus e viam tudo isso, teoricamente nós temos que crer que eles já tinham uma bagagem o suficiente para entender quem Jesus era, certo? Mas nesse dia, depois de Jesus ensinar, expulsar demônios e fazer milagres, Jesus ele dá uma ordem: vamos para o outro lado. E ali mesmo, dentro do barco, então, os discípulos, né, começam a navegar para o outro lado, ali no Mar da Galileia. E quando eles estão nesse caminho, dizem Marcos que tinha outros barcos também fazendo a mesma trajetória que eles estavam fazendo. Jesus, ele dormiu. Ele estava dormindo. E aí eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas vou dar uma pincelada. Tem muitas teorias que uns dizem que Jesus, quando esteve na Terra, ele não foi 100% homem, e que sim, ele foi 100% Deus. E aí tem todas umas vertentes, mas nessa passagem aqui, a gente consegue ver que Jesus ele estava 100% homem. Por quê? Porque ele dormiu. Isso significa que ele estava o quê? Descansado? Se ele tivesse descansado, ele estaria acordado. Se ele foi dormir, é porque ele estava o quê? Cansado. Depois, eu fico imaginando, depois de muitas horas, você falando, você ensinando, você realizando milagre, o corpo chega uma hora que não aguenta. Ele precisa de descanso. Como nós.
Se você ficar o dia inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vai chegar uma hora do dia que o seu corpo fala, para e vai descansar, porque senão você vai exaurir e não vai chegar a lugar nenhum. Então, nessa passagem, a gente vê que Jesus, ele dorme. Ele vai para o fundo do barco, para a polpa do barco e vai dormir. Então, a gente vê ali que ele é 100% homem, ele sente cansaço, ele sentia cansaço como nós sentimos. Né? Então, ele sentia frio, ele sentia dor, ele sentia fome, como nós sentimos, ok? E no outro momento, nós vemos Deus 100% divino. Porque quem é esse homem que levanta, simplesmente acorda, tranquilamente, vê o que está acontecendo e dá uma ordem? Cala-te, aquieta-te. E a Bíblia fala que aconteceu o quê? Uma grande bonança. Então, a gente vê que ele tinha autoridade. Então, a gente vê aí 100% homem, 100% Deus. Fechado esse parênteses, que eu não vou entrar nessa parte doutrinária, mas essa passagem nos dá uma resposta para aquilo que muitos levantam como não sendo verdade. Então, aqui a gente já tem como ter essa resposta. Então, vamos lá. Ele estava no barco, dormindo, cansado, mas estava lá tranquilamente descansando. E quando você vai de um lado para o outro, o que, que acontece? De repente começa um grande vento, um forte vento, e o mar fica agitado, e começa a água a entrar no barco. Então, a força da água, eu fiquei tentando imaginar, né? A força do mar, aquela água batendo, aquela água entrando, e o desespero tomando conta. O desespero tomou conta. Porque eles não sabiam o que fazer, o mar estava agitado, a água estava entrando, então eles estavam com medo de quê? De naufragar. Eles estavam com medo do barco virar, eles estavam com medo de morrer. E qual foi a saída? Despertar o mestre. Afinal de contas, quem consegue dormir em meio a uma tempestade dessa proporção? Uma pergunta. Você consegue dormir em meio a uma grande tempestade na sua vida? Jesus, ele dormiu. Jesus, ele dormiu tranquilamente. E normalmente a gente faz igual os discípulos. A gente se atemoriza, a gente se apavora, a gente fica tentando tirar água do barco com o braço, a gente pega balde, a gente pega um monte de coisa tentando dar solução. E aí aqueles homens vai assim, essa palavra é para a gente refletir, tá, irmãos? Então é uma reflexão. Eu quero que vocês vão pensando junto comigo para no final a gente chegar a uma conclusão. Amém? Então a água está entrando, o barco está mexendo lá, está tudo balançando, está dando medo, está dando angústia, está dando desespero. E aí os discípulos então chegam para Jesus e vai acordar Jesus. Bom, a gente não tem mais o que fazer, vamos acordar Jesus. E aí eles acordam Jesus de uma maneira surpreendente. Mestre, tem passagem, se não me engano, em Lucas. Mestre, mestre, ou como a gente acabou de ler em Marcos, no versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo, gente. Ele já acordou no susto, vamos dizer assim. Estamos morrendo, mestre. Nós estamos aqui numa situação difícil, mestre. Nós vamos morrer. Acorda. E aí Jesus calmamente acorda. E aí ele primeiro repreende o vento, fala com o mar, para ele se calar, se aquietar, o vento se aquieta e houve uma grande bonança. E depois Jesus faz uma pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Lembrando que eu falei no início que aqueles homens andavam com Deus. Aqueles homens vivenciaram os milagres que Jesus realizou. Ninguém contou para eles. Eles não conheciam de ouvir, eles conheciam de ver, de presenciar. Então, para eles era palpável. Para eles era palpável. E ainda assim, eles tiveram medo. Eles temeram, mesmo Jesus estando no barco. E aí, uma das coisas que
a gente consegue também ver nesse episódio é que a nossa fé humana, ela é frágil. Se nós estivermos sob pressão extrema, se nós estivermos sobre uma pressão tamanha, a gente duvida. A gente pode titubear. A gente pode estremecer, vamos dizer assim. Nós podemos ceder. Então, se nós formos colocados à prova num momento de bastante turbulência, a nossa fé pode ser questionada. Como assim, irmã? Trazendo para os nossos dias. Quem nunca passou por um momento de crise? Quem nunca passou por uma extrema dificuldade? Quem nunca passou por uma turbulência ou agitação? Porque tempestade é agitação, é turbulência. Né? Quem nunca passou por agitação, turbulência, por um momento de crise tal e te fez duvidar? Todos nós já passamos. E pode ter até gente aqui no nosso meio que esteja nessa situação nesse momento. Nós somos humanos. E isso mostra a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. E Deus sabe disso, que nós somos frágeis. Porém, com essa passagem aqui, nós conseguimos, vendo os discípulos, nós conseguimos nos espelhar. Será que a nossa fé é tão profunda a ponto de nós não duvidarmos do poder de Deus no momento da fragilidade? Será que a nossa fé ela é tão alicerçada que no momento de crise, que no momento de tempestade, que no momento que a água começa a entrar no barco, a gente não duvide do poder de Deus? Quando eu comecei, eu confesso que eu estava, Senhor, o que eu vou pregar? Eu já estava uns dias assim, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer falar com o teu povo na quarta-feira que eu estiver lá? O que o Senhor tem para nós? E eu confesso que eu comecei a entrar numa agitação profunda, porque eu achava assim, Deus não está falando comigo não, tá difícil, o canal está entupido. Então eu vou ter que desentupir, comecei a orar, Senhor, tá aí a ligação não está funcionando. Até que hoje eu me deparei com esta passagem. Hoje. Eu estava até preparando uma outra coisa, mas ainda não estava ardendo no coração. Estava muito teórico. Isso aqui está muito teórico. Não está do jeito que Deus quer, não. E aí Deus me fez lembrar dessa passagem aqui com muitas nuances. E aí eu estou trazendo algumas. E uma dessas nuances é a respeito de nós nos espelharmos nos discípulos, perguntando sobre a profundidade da nossa fé. Então, se você for perguntar o central aqui dessa passagem hoje, o que eu quero chamar a atenção é a respeito da nossa fé. Um dos pontos é esse. Então, em primeiro lugar, o que eu quero falar com vocês é a respeito da fé. Porque todo mundo fala que Cristo está no barco. Não, Cristo está no barco. Não, Cristo está no meu barco. Né? Cristo está no barco. Porém, quando nós entramos em momentos de luta, quando nós entramos em momento de tribulação, a primeira coisa que as pessoas às vezes perguntam é o seguinte: você está em pecado? Será que eles estão em pecado? O que aconteceu para Deus permitir isso? Por que será que eles estão passando por isso? E a pergunta não é essa. Não é por que você está passando por isso. Porque, infelizmente, no nosso meio evangélico, entre muitas aspas, criou-se a cultura que nós não podemos passar luta. Nós não podemos passar dificuldade. Afinal de contas, nós somos servos de Deus, nós somos filhos do rei,
e nós não podemos passar luta. Sim, nós somos servos de Deus, somos filhos do rei, mas podemos passar luta sim. Sabe por quê? Porque é na luta que Deus nos forja. É na luta que há amadurecimento. É na luta que há fortalecimento. Há na luta que há crescimento. Então, muitas das vezes, se você está, vamos dizer assim, na bonança, você não busca da forma que deveria buscar. Você não estuda da forma que deveria estudar. Você não tem cuidado com as palavras do que deveria cuidar. Você não aprende da forma que deveria aprender. Então, Deus permite te colocar em situações para forjar a sua e a minha. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que turbulências, crises e agitações na nossa vida não significa que Deus não está conosco, ou que estamos em pecado, ou que estamos longe de Deus, mas sim é um momento de aprendizado, fortalecimento e profundidade da nossa fé. Então, se você está passando por luta, Senhor, em que nível eu estou? Até onde o Senhor quer que eu chegue com essa crise momentânea? Essa é a pergunta. Porque senão tem coisas que você fica sem resposta e tem coisas que você acaba não entendendo. E aí você questiona a Deus de maneira equivocada. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço. E por que de repente o Senhor me joga dentro desse turbilhão? Porque você precisa ser forjado em outras coisas que você ainda não foi. Simples assim. Como diria o senhor meu marido, simples assim. E às vezes a gente fica tentando buscar aquelas respostas profundas. Não, gente, é simples. O Senhor Jesus quer nos forjar. E Ele tem o seu meio de forjar a cada um de nós. Comigo é de um jeito, com o irmão Luiz é de outro, e assim vai. Cada um é de um jeito. Cada um foi formado de um jeito, cada um foi criado de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica. E Deus quer nos forjar. Então, quando a gente vê essa passagem e vê essa pergunta, por que homens, né? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus, ele questiona a fé daqueles discípulos. Porque ele estava ali. Se ele estava ali tranquilamente dormindo, por que eles tiveram medo? Por que eles não exercitaram a fé? Mas tiveram que acordá-lo. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, em primeiro lugar, em momentos de crise, turbulências e agitações, precisamos fortalecer e exercitar a nossa fé. Aí parece que é o óbvio, mas vamos relembrar o que é fé e, para quem não sabe, vai aprender. O que é fé? O dicionário diz que fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. Confiança absoluta. Ou seja, não há espaço para dúvida. Ou você confia, ou você confia. Não tem meio termo. Mas vamos lá. Abra comigo uma passagem que todo mundo conhece. Nós vamos dar uma lida mais longa nela. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver mais a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido, pelo que também de um, e esse já era amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Pela fé. A leitura foi longa. Foram vários exemplos, mas todos eles conseguiram através da fé. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, fé é acreditar e confiar nas promessas do Senhor. Amém? Meus irmãos, essa é uma palavra tão pequena, mas que muda história. Às vezes nós não entendemos por que passamos as coisas. Eu já cheguei à conclusão que a gente não tem que entender, não. Eu acho que a gente tentar entender, a gente perde tempo. Se nós estamos passando por tribulações, por agitações, por crises, por turbulências, por lutas, por tentações, ou sei lá o nome que você der para tudo que você está passando, entenda que é momentâneo. Mas o que você faz durante esse processo? Essa é a questão. O que você faz? Qual a forma de você agir durante esse processo? Aqui, Jesus ele foi muito claro quando perguntou aos discípulos sobre a fé. Não tendes fé? Pequena fé? A palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente faz muito. E aqui é interessante que os discípulos parece que não tiveram nem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eles recorreram a Jesus que estava no barco. Aí a pergunta é, se nós temos fé, nós precisamos clamar a quem? Quando nós estamos no momento de aflição, no momento de angústia? A Jesus, ao Senhor. Se nós estamos no momento de turbulência, o mar está agitado, a tempestade está forte, a água está enchendo o barco, o que você tem que fazer? Gritar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, socorre-me, salva-me. Eu estou perecendo, eu não sei o que fazer. Senhor, me ajuda. É clamar. E aí a gente chega no segundo passo. Como é que a gente clama? Como que a gente fala com Deus? Através de quê? Da oração. Parece tão básico o que eu estou falando aqui hoje, mas é. Eu não estou trazendo nada de novo. A gente só está botando ordem nos pensamentos. Às vezes a gente precisa pensar em voz alta. Às vezes a gente passa por tantas tribulações, por tantas lutas, e a gente não consegue botar o pensamento em ordem. E com isso a gente não consegue saber o que fazer. E o pensamento a gente está botando em ordem. Olha, no momento de luta, de aflição, o que você precisa fazer? Aprimorar a sua fé, para começar. Aprimora a fé porque você tem que aprofundar um pouco mais para você não duvidar. Porque a gente sabe que Deus não se alegra daquele que duvida. Ou você crê ou você crê. Então a gente não pode duvidar. Se a gente não pode duvidar, a gente precisa aprofundar a nossa fé. E qual é a forma da gente aprofundar a fé? Clamando. E qual é a forma de clamar, de gritar, de chamar a atenção, de atrair a atenção? É orar. Simples. Orar. E ali você começa a orar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me ajuda. Senhor, abre as portas. Senhor, por favor. Eu não sei mais por onde ir. Como que eu vou fazer? Por onde eu vou? Como é que eu vou conduzir essa situação? Ai, irmão, mas assim, você não sabe as minhas dificuldades. Realmente, eu não sei, não. Eu não sei as dificuldades do povo, não sei, eu sei as minhas, irmão. Eu sei muito bem das minhas. E não está muito fácil, não. Mas o que eu posso fazer como filha do rei, como serva do Altíssimo, como discípulo de Cristo? Aumentar a minha fé. E ali você começa a clamar. Então, se você está em situação de perigo, você tem que fazer o quê? Orar. Se você está na turbulência, tem que fazer o quê? Você tem que orar. Você tem que orar, você tem que clamar. Precisamos clamar, pedir por socorro. Por quê? Nós somos dependentes de quem? Nós somos dependentes de quem? De Deus. O controle está na mão de quem? De Deus. A resposta está na mão de quem? De Deus. Não adianta. Eu, com a minha força do braço, eu não chego a lugar nenhum. Eu vou me cansar de tirar a água do barco e a água vai continuar entrando e o barco vai afundar. Só que, interessantemente, Jesus ele estava no barco. Voltando para o barco, ele estava no barco.
Ele estava lá, dormindo. Estava lá. E quando ele faz a pergunta, ele questiona justamente a fé. Então, voltando, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que nós precisamos aprimorar, em primeiro lugar? A nossa fé. Em segundo lugar, orar. Mas orar o quê? Confiando e crendo que no tempo de Deus virá a resposta. Então, o que isso significa? Que há um tempo. Porque às vezes você quer ajoelhar agora, Senhor, o problema é esse aqui. Senhor, por misericórdia, aí você chora e tal, não sei o quê. Aí você já quer levantar com o telefone tocando, a trombeta soando, a resposta chegou e está aqui, toma, acabou, você já saiu, o barco já está limpo, já está vazio, navegue na bonança. Gente, né? Bem que eu gostar. Não é assim. Nós somos testados para ser forjados. Então, você vai ter que orar a primeira vez, você vai ter que orar a segunda, você vai ter que exercitar a sua fé. E aí você escuta uma coisa aqui, você escuta outra coisa ali. Às vezes, o que você escuta é umas pancadas que parece que vai te derrubar. Em vez de jogar você para cima, parece que vai te jogar lá para baixo. Você, meu Deus, por que essa criatura abriu a boca, falou um negócio desse comigo? É para forjar a sua fé. É para ver se uma palavra te abala, uma frase te derruba. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você dá o controle do seu dar para Deus, ou você não dá. Porque essa é a diferença. No domingo, nós escutamos na escola bíblica que a gente precisa ter Jesus como nosso quê? Senhor e Salvador. Porque se ele for o nosso Senhor, o controle da nossa vida vai estar nas mãos de quem? Dele. Só que a gente tem barco, né? A nossa vida, lá no nosso barco, na nossa vida, a gente quer ficar segurando o leme. Deus está querendo guiar. Então a gente, não, Deus, é para cá, não, porque para cá é o que eu estou querendo, é o que eu acho legal, é o que eu acho melhor. E Deus está querendo guiar e está a gente puxando o braço de Deus para o outro lado. Não é assim. Ou ele tem o controle ou ele não tem. Ou ele rege a nossa vida ou ele não rege. Ou ele nos governa ou ele não nos governa. E aí a consequência cada um por si. Porque aquele que tem Deus regendo no controle do leme, a gente sabe que vai vir a tempestade, a água vai entrar, mas o barco não vai afundar. Porque quem está conosco? É Jesus, é Ele, que tem o controle de tudo. Nas mãos. O controle continua sendo dele. E eu não estou aqui dizendo para você que é fácil, porque não é. É difícil. É muito difícil. E tem momentos que a gente fala assim, Deus, eu quero jogar a toalha, eu estou quase lá, eu estou quase deixando a toalha aí, eu estou ali segurando a pontinha da toalha. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente só está segurando a pontinha da toalha? Se derramar na presença de Deus, me manda uma força, só onde o Senhor pode, uma força sobrenatural sobre mim, que eu quero segurar essa toalha, eu não quero jogar não, porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai me dar a vitória. Que vitória? Não sei. A nossa principal vitória é a salvação, a gente chegar à vida eterna. Mas somos humanos, estamos na terra. Nós estamos na terra e na terra nós temos aflições. Então nós precisamos também de resposta e Deus sabe disso. Então, nós precisamos entender que quem tem que ter o controle é Ele e não nós. Aí você pode estar falando assim, nossa, eu saí de casa num dia frio para ouvir sobre sim, para ouvir sobre isso, que Deus quer ter o controle da sua vida. E se você está aqui sentado ouvindo isso, é porque é para você. Você tem que dar o controle da sua vida para Deus definitivamente. Ele está te pedindo o controle. E por que você ainda não deu o controle? Se quem dá o controle já passa por suas dificuldades, imagina se você não der o controle para ele. E entenda, o controle é dele. É totalmente dele. Você só precisa ser guiado por ele.
É só isso. E uma outra coisa que desse texto, voltando lá para Marcos, que a gente aprende que nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo. Precisamos ser gratos a Deus por tudo. Às vezes, dentro das situações que passamos, a gente reclama, murmura, ou até questiona. Senhor, por quê? Não pergunta mais isso, não, gente. Senhor, eu sei que o Senhor tem controle, que o Senhor permitiu. Eu só preciso chegar do outro lado. É só isso. Quanto tempo que eu vou ficar nessa transição de um lado para o outro, está no seu controle. Quanto tempo eu vou estar no meio da tempestade, está no seu controle. Eu só preciso chegar do outro lado. O Senhor me ajuda? E creia. Um dos erros nossos é reclamar. E às vezes a gente reclama e fala assim, não estou reclamando não, eu só estou desabafando. A gente acha palavra para tudo, né? A gente acha palavra bonita para tudo. Não, é reclamar. Tem hora que a gente reclama. Não tem que reclamar. É, como que dizem? Aceita que dói menos, né? Tem gente que fala isso. Aceita que dói menos. Mas é verdade. Se a gente aceitar aquilo que Deus nos dá e entender que Ele permanece no controle, a gente passa com dor, passa. Passa com choro, passa. Mas a gente passa. E chega do outro lado. Mas quando a gente começa a murmurar e reclamar, a gente começa a pecar. E quando a gente começa a pecar, aí de fato a gente se afasta de Deus. E aí fica difícil de Deus agir na nossa vida. Então nós precisamos vigiar em termos de dentro da situação, a gente não dar brecha para reclamação, murmuração. Então a palavra de Deus já nos ensina que em tudo nós devemos fazer o quê? Reclamar? Em tudo nós devemos dar graça. Então, no meio do barco, no meio da tempestade, com água no barco, o barco balançando, em tudo dai graça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estou aqui, gente. Glória a Deus. O Senhor está comigo. Vamos embora. Tem que dar graça, irmão. Não abre brecha para reclamação, não. Mas vamos lá. Apesar de todas as grandes obras que os discípulos já haviam testemunhado, este milagre foi tão maravilhoso e surpreendente que eles ficaram se questionando sobre quem realmente seria Jesus. E aí a gente vê isso no versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí me fez pensar numa outra situação. Se eles já andavam com Jesus, eles viam Jesus realizar milagres, se eles ouviam e viam os ensinamentos de Jesus, e eles questionaram quem é este, é sinal que eles não tinham um conhecimento profundo de quem era Jesus. A pergunta é clara: quem é este? Eles ainda tinham dúvidas a respeito de Jesus. E aí eu pergunto, para confiarmos no Senhor, já que a gente viu que fé é quando nós confiamos de forma absoluta, quando nós confiamos e confiamos em algo ou em alguém, como que nós podemos confiar em alguém se nós não conhecemos? Você confiaria em alguém que você não conhece? Não confiaria? Eu não conheço. Eu vou confiar naquela pessoa que ela está dizendo? Não. Eu preciso conhecer para eu confiar de forma absoluta, para ser uma entrega total. Eu preciso confiar plenamente naquela pessoa.
E para eu confiar, eu preciso o quê? Conhecer. Aí a questão é, se quisermos superar todas as tempestades, as crises, as agitações da nossa vida, turbulência, se a gente quiser superar tudo isso, nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente. Quem Jesus é para você? Filho. Aí tem gente que fala assim, ele é tudo. Tudo que quem Jesus é? Acho que todos nós deveríamos responder essa pergunta. Porque quando nós respondemos essa pergunta, a gente começa a conhecê-lo. E qual é a forma da gente se aprofundar em conhecê-lo? Meditando na palavra, lendo, estudando, ouvindo, praticando. Porque não adianta nada você ler, 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 não praticar aquilo que você leu, que eu leio. Nós precisamos conhecer o Senhor. Por quê? Porque Ele foi o Criador de todas as coisas. Quem é esse que faz o vento e o mar se acalmar? O Criador do vento, do céu, da terra, do mar. Foi o Criador que fez parar. Foi Ele. E quem é esse Criador? O que tem todo o poder. É o Todo-Poderoso. Então, em quem nós cremos? No Todo-Poderoso, que pode te tirar desse momento de aflição, de tribulação, de angústia, de crise, de turbulência. É Ele. Mas a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa andar com ele, a gente precisa ter experiências com ele. Nós precisamos amá-lo para a gente descansar e se deleitar. E aí a gente pega uma outra parte desse texto. Jesus, ele estava o quê? Dormindo. Tranquilamente. Gente, eu fico pensando, como que ele conseguia dormir com água batendo no rosto? Né? Aquela agitação, imagina a gritaria que estava naquele barco. Segura aqui, e puxa aqui, e tira ali, tá entrando água lá, e tá ele lá, dormindo, tranquilo. Isso demonstra paz, confiança no Pai. Eu sou o seu filho, eu estou aqui, ele vai cuidar de mim, eu estou descansando, eu estou em paz. E aí, às vezes, nós, no nosso dia a dia, na nossa agitação, nas nossas tribulações, na nossa crise, a gente não tem paz nem para dormir. Isso não é normal. Às vezes eu escuto assim, olha, eu não estou conseguindo dormir, assim, então vai ver o que está vendo. Só que eu não mando tomar Rivotril, eu não mando, ó, vai tomar não sei o quê, vai tomar camomila. Não, não está dormindo por quê? Por que você não está dormindo? Ah, eu estou preocupada com isso, com isso, com isso. Ou eu estou preocupada com aquilo, com aquilo outro. Porque, olha, preocupação é humana. A gente se preocupa com as coisas, é normal. Mas nós precisamos ter aquela paz que excede todo entendimento e a gente precisa colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir. A gente precisa descansar. E tem alguém cuidando de nós, é o Senhor. Então, nós precisamos ter essa paz, irmão, essa paz. Hoje, eu não sei vocês, mas assim, eu só fui escutando, né? Algumas pessoas falam, ó, passou isso, passou aquilo outro, o telefone tocou, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que aconteceu não sei o que, aconteceu não sei o que. Eu falei assim, gente, só tem notícia ruim, pelo amor de Deus. Desliguem a TV, cessem o celular, porque aí a gente para de ver notícia. Mas só tem notícia ruim. Hoje na TV só teve notícia ruim. Pelo menos foi o que chegou para mim. Eu nem isso eu tive tempo, não vejo TV, então eu só sei depois. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá acontecendo aquilo, não sei o quê. E lá no Rio, não sei o quê, não sei o quê. E, gente, vamos orar. Vai piorar, vai piorar. Então, o que a gente tem que trabalhar? A nossa fé. A gente precisa trabalhar a nossa fé. Porque se chegar o dia mal, e vai chegar o dia mal, a gente precisa estar com a nossa fé aprofundada, lá na profundidade. A gente precisa estar com a alicerçada. Então, a gente precisa aprimorar a nossa fé.
A gente precisa ter uma vida de oração. E a gente precisa conhecer a quem servir. Não adianta vir para a igreja quarta-feira, domingo de manhã, sábado de manhã, domingo à noite, ir para encontro no lar, se você não conhece a quem você está servindo. Você precisa conhecer Jesus. E às vezes eu fico me perguntando por que eu estou falando isso, porque Deus está me dando falar. Você precisa conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos amá-lo. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos descansar. Nós precisamos fazer isso. Independente das circunstâncias. Tá? Então, nós precisamos conhecê-lo e convidá-lo para fazer parte da nossa vida. E aí eu escrevi assim, se Jesus está no barco, creia que tudo está sob. Se ele estiver dirigindo o seu barco, lá no leme do seu barco, tudo está sob controle. Mas, irmã, não sei quem está doente, não sei quem desabou o desemprego, desabou isso, desabou aquilo outro, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu. Oh, oh, oh. Quem está no comando da sua vida? Quem é que dirige a sua vida? É Jesus? É Deus? Fica calmo. Ele ainda está no controle. Está tudo desmoronando. Ele está no controle. Está tudo bagunçado. Ele está no controle. A gente pode não estar entendendo, mas ele está no controle. Então, nós precisamos trabalhar a nossa fé. Então, nessa passagem, né, que todo mundo conhece, tem outras riquezas aqui nessa passagem, mas não vou falar hoje, já estourei o tempo. Mas, entenda, convide Jesus para estar dirigindo a sua vida. A palavra de Deus diz que ele está conosco até a consumação do céu. Mas ele não está conosco um dia ou outro, ele está todos os dias. Então, ele já está conosco. A questão é se ele tem o controle da nossa vida ou não. E aí você precisa. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Isso, para mim, foi uma reflexão. Refletir sobre quem está no controle da minha vida, quem está no comando da minha vida, quem está no controle da minha casa, quem está no controle da minha família. É Jesus? Eu o conheço o suficiente para poder ter a minha fé aprofundada nele? Tente responder essas perguntas. Porque se uma dessas perguntas for não, está na hora de ajustar. Agora é a hora de ajustar. E convidá-lo para reger a sua vida. Se coloca de pé, vamos orar. Não deixe que as circunstâncias da vida te afastem daquele que é o autor da vida, daquele que é o autor da nossa fé. Então, que você, independente das circunstâncias, você possa ter uma fé fortalecida durante a sua caminhada e dê sempre a Ele o controle da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, de tudo aquilo que você coloca as mãos, que Ele tenha o total controle. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu não sei se eu consegui me expressar da forma correta, eu não sei se eu consegui passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu peço que o teu Santo Espírito continue ministrando em cada coração, em cada mente, que essa palavra não se perca, mas que nós venhamos a refletir sobre a profundidade da nossa fé. Que a nossa fé venha a ser fortalecida, que a nossa fé ela venha a ser amadurecida, que a nossa vida de oração venha a ser aprimorada, que nós venhamos, ó Pai, estar sempre aos seus pés, colocando, Senhor, as nossas angústias, as nossas preocupações, aquilo, Senhor amado, que nos tira do eixo, que o Senhor, que nós venhamos estar sempre colocando aos seus pés e que possamos ter um coração sempre grato, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no barco, que possamos, ó Pai,
colocar o Senhor no lugar que deve ser colocado, como aquele que tem o controle da nossa vida, que é o nosso Senhor. Que venhamos, ó Pai, a sermos obedientes a Ti e possamos ser obedientes ao Teu mandato, ao Teu comando. Que possamos, ó Pai, conhecê-lo a cada dia, que possamos nos aprofundar na Tua palavra, que possamos, ó Pai, Te conhecer de tal forma que venhamos a amá-lo apaixonadamente, ó Deus. Que não seja um amor fingido, que não seja um amor superficial, mas que seja um amor profundo, Pai. Um amor de pai, de filho, que possamos, ó Deus, te buscar em espírito e em verdade. E que possamos, ó Deus, viver as tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé fortalecida, um coração grato, e que nós venhamos de voltar para Ti, sempre clamando pelo Teu poderio, sempre clamando, Senhor, pela Tua salvação. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.